Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Imagine uma cena do Calvário, o Filho de Deus crucificado entre dois ladrões e soldados romanos cumprindo ordens. No último momento, um dos soldados se aproximou, ergueu uma lança e perfurou o lado de Jesus. O sangue e a água escorrem, simbolizam a redenção de toda a humanidade. Naquele instante, esse soldado desconhecido acaba de se tornar parte do maior evento da história. Mas o que aconteceu com ele depois? Quem era ele e qual foi o seu destino? A Bíblia não traz detalhes sobre o que ele viveu após o Calvário, mas ao longo dos séculos, várias tradições e histórias cercam esse soldado misterioso. Seria possível que o breve encontro com Jesus tenha transformado a vida desse homem? Seria ele um exemplo vivo do poder da cruz, que alcança até mesmo aqueles que participaram da crucificação? Hoje vamos entender essas perguntas e mergulhar no mistério que envolve o destino do soldado que perfurou o lado de Cristo. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. A identidade desse soldado é para muitos um enigma. A tradição cristã lhe dá o nome de Longinos, embora esse nome não seja aplicável na Bíblia. Segundo algumas histórias que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, Longinos era um soldado romano comum, insensível à dor e ao sofrimento que testemunhava. Naquele tempo, os soldados romanos eram altamente treinados e disciplinados, preparados para cumprir ordens sem questionar. O soldado que perfurou o lado de Jesus, de acordo com a tradição, não era um simples recruta. Ele provavelmente ocupou a função de um centurião ou um soldado de confiança, designado para manter a ordem na execução pública. O termo centurião indicava um líder de uma centúria, ou seja, um oficial responsável por comandar cerca de 100 homens. Os centuriões tinham um papel de grande importância e responsabilidade no exército romano e eram respeitados por sua lealdade e habilidade em manter a disciplina. Sua função no Calvário era garantir que a crucificação fosse realizada sem interrupções e que as ordens fossem cumpridas rigorosamente, incluindo a verificação da morte dos condenados. No caso de Jesus, esse soldado cumpriu o costume romano de garantir que os crucificados estivessem realmente mortos antes de serem retirados da cruz. Ao perfurar o lado de Jesus, ele estava seguindo um protocolo militar padrão, executado para confirmar a morte e evitar que qualquer um dos condenados pudesse sobreviver. Esse ato impiedoso cumpriu um dever militar, mas, ao mesmo tempo, cumpriu profecias antigas, como a de Zacarias 12:10, que diz: olharão para mim a quem transpassaram. Apesar de ser um soldado em uma posição de poder, sua vida acabou tocada e transformada por aquele a quem ele perfurou. Assim, o soldado que perfurou o lado de Jesus era mais do que uma simples figura anônima. Ele representava a autoridade de Roma e a brutalidade do sistema de crucificação. Contudo, segundo as tradições, ele também se tornou uma das primeiras testemunhas do poder transformador de Cristo, transferindo-se de um lugar de frieza e dever militar para uma jornada de fé. Após aquele dia no Calvário, a vida desse soldado nunca mais seria a mesma. Em um momento, ele era um oficial resistido, cumprindo sua função sem questionar, um representante do império que dominava com mão de ferro. Mas em poucos segundos, algo extraordinário aconteceu. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus
viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Esse reconhecimento não veio apenas de palavras, mas também de uma experiência transformadora e profunda. Se realmente era Longinos, como muitas tradições afirmam, esse soldado abandonou sua vida como oficial do exército romano e iniciou um novo caminho, levando consigo a marca do encontro com Jesus. Ele se tornou, então, um testemunho vivo do poder que emana da cruz, um poder que transforma mesmo aqueles que estavam envolvidos na própria execução de Cristo. A jornada de Longinos nos lembra da profundidade da redenção e da força da graça. Imagine como sua vida mudou completamente. Ele passou de soldado romano, cujo trabalho envolvia violência e opressão, para um seguidor de Jesus, testemunhando o poder daquele que ele mesmo havia ferido. De acordo com relatos tradicionais, Longinos pregou a fé cristã com ousadia, e sua mensagem refletia o impacto daquele momento único no Calvário. Conta-se que, como muitos dos primeiros seguidores de Jesus, ele foi perseguido por causa da fé. Segundo algumas fontes, ele foi preso e, por fim, martirizado por sua crença. Aquela lança que ele usou no cumprimento de uma sentença brutal, agora representava uma lembrança de sua conversão e de sua tristeza. Longinos teria morrido como mártir, que significa alguém que morre por uma causa ou pessoa, selando sua fé com o próprio sangue. O destino do soldado que perfurou o lado de Cristo nos fala de um Deus que não se afastou de ninguém, nem mesmo aqueles que, como Longinos, estavam do lado errado da história. Em uma reviravolta inesperada, ele foi transformado de um símbolo do poder romano em um testemunho da graça de Deus. Sua história é uma lembrança poderosa de que, independentemente do passado ou das ações cometidas, o sacrifício de Cristo na cruz é capaz de redimir até os mesmos corações mais endurecidos e trazer transformação para aqueles que o buscam com sinceridade. Sua graça é suficiente para perdoar qualquer pecado, restaurar qualquer vida e conceder um novo começo, repleto de esperança e propósito. Assim, a trajetória desse soldado, de centurião a crente e mártir, nos ensina sobre o alcance infinito do perdão de Deus, mesmo para aqueles que sentem que estão longe, que já foram parte do sofrimento e das sombras deste mundo. A cruz sempre oferece um novo caminho, uma nova história e um propósito eterno. Ninguém está fora do alcance da graça. Até os mais improváveis podem ser transformados, tocados, curados e trazidos para a luz. A cruz que marcou o momento de maior dor e sofrimento se tornou a porta para a esperança e a transformação. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.